Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui com a gente. Oitava live já que eu estou fazendo aqui, justamente é sempre para trazer aí, de alguma forma a gente conseguir trazer para você um crescimento pessoal, um crescimento profissional, com assuntos bem legais. E essa oitava live vai ser uma live bem especial, tenho certeza. Nós vamos falar com a Cibele, eu já vou apresentar ela, já vou chamar ela aqui também. Para você que está assistindo gravado, obrigado. As outras lives que a gente fez aqui, elas também tiveram vários temas. A gente começou falando sobre inteligência emocional com a Thaís, a gente já falou sobre orçamento doméstico com o Carlos Liberato, falamos sobre gestão empresarial, como ter a empresa na mão com o Charles, que foi uma conversa bem legal. Falamos também sobre experiência de cliente, eu fiquei uma hora conversando com o Caio Pofo, que ele é o dono da pizzaria Heróis da Pizza em Balneário Camboriú. Ele contou pra gente como que ele teve a ideia, porque é um sucesso tremendo a pizzaria. Já são 2 pizzarias e tem mais 2 vindo. E ele contou um pouquinho de como é que foi abrir a pizzaria, como que ele cria experiência para o cliente. Porque quem já foi lá sabe, cara, é impressionante a quantidade de gente que vai naquela pizzaria. E aí ele comentou aí com a gente: Ô Manuel, seja bem-vindo! Tudo bem, cara? E aí ele comentou muito sobre como que ele cria a experiência do cliente, como é que ele engaja os colaboradores a entregar essa experiência. E hoje nós vamos falar com a Cibele. Vou chamar ela aqui já. Vou chamar ela aqui, a dar rumo, e ela vai poder se apresentar aqui pra gente. Vamos lá. Já tá convidando, tá chamando ela, até ela vai aparecer. Você que tá aí, ó, ali embaixo tem um aviãozinho, chama alguém aí para participar também. Cibele, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Nem cheguei a te apresentar ainda, Cibele. Eu chamei você já, mas eu já vou te anunciar aqui, porque daí os teus seguidores conseguem ver que você está online já e já vão entrando. Sim, aí ó, já entrou o Ney, já entrou o Juliato. Olha aí, ô Ney, que bom te ver aqui, Ney, tudo bem? Conheço o Ney, claro, o Ney é uma pessoa incrível, já conversei, já tomei alguns cafés com ele. A gente conhece o Ney. A gente conhece o Ney, a gente conhece, mas a gente conhece os lados profissional e um pouquinho do lado pessoal, aí já tomamos um café junto, o Ney é uma pessoa incrível. Gente, a Cibele, ó, Cibele, eu tenho meu checklist aqui, ó, tá tudo anotadinho. A Cibele, ela é multi-especialista em gestão de pessoas, né? Se tem uma coisa que ela ama nessa vida é o RH. E ela vai falar um pouquinho pra gente. E ela é também especialista num tema que eu me interesso muito, e um dia acho que a gente vai poder conversar sobre isso, Cibele, que é sobre a 4ª Revolução Industrial, né? Não é o tema de hoje. Não é o tema de hoje, mas... Sim e não. Sim e não. Então você que vai colocar essa pitada aí da 4ª Revolução Industrial na nossa conversa. Mas hoje, Cibele, a gente vai falar um pouquinho, que foi um assunto que você trouxe para mim, que é o burnout, né? O burnout. Isso. Que, na verdade, eu particularmente já tinha ouvido falar, mas eu não sabia o que era. Era uma coisa que eu realmente não tinha me preocupado ainda. Mas quando eu conversei contigo, eu comecei a entender o poder que essa síndrome tem e o quão devastadora ela pode ser, né? Não só para uma pessoa, mas para uma empresa. Sim. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Quem estiver aí assistindo, o Rodrigo, boa noite, a Josi entrou também, o Ney tá aí. Galera, ali embaixo da Cibele tem um aviãozinho, bem ali no cantinho. Então, ó, se tiver alguém que trabalha contigo que te interessa, encaminha lá para ele que ele vai estar assistindo aí com a gente. Cibele, obrigado. Imagina, André, eu que agradeço o convite, né? E eu queria, a presença aí de tanta gente, entrou Joyce, entrou Rodrigo, entrou um monte de gente já, sejam muito bem-vindos, pessoal. Joyce, seja bem-vinda. Cibele, eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente quem é a Cibele, e aí você pode dividir entre vida pessoal e vida profissional pra gente te conhecer. Eu sei que tem algumas curiosidades sobre a Cibele, ela faz um esporte um pouco diferente, e aí que é bem legal. E aí se pudesse apresentar para a galera te conhecer um pouquinho mais. Claro. Obrigado, André. Boa noite, pessoal. Ou bom dia, boa tarde, né, para quem assistir a gravação depois. Eu sou Cibele Sanches, como o André disse, sou muito especialista em gestão de pessoas e especialista em 4ª Revolução Industrial.
também muito estudiosa das questões de comportamento, né? E por que as pessoas fazem o que elas fazem e o que isso tudo impacta na vida organizacional, como é que as pessoas podem ser mais felizes no trabalho, porque essa coisa de vida pessoal / vida de trabalho, isso não existe, essa separação é meramente didática, o ser humano é um só, né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que não tem muito essa separação, apesar da gente precisar parar trabalho e, né, para poder ter vida pessoal também, né? Então, estou trabalhando na área de gestão de pessoas há mais de 20 anos, né, onde conheci algumas das pessoas que estão aqui assistindo a gente, né, e venho aí de todo um histórico, trabalhando muito com transformação, com inovação, fusão, aquisição, sendo responsável por diferentes subsistemas de gestão de pessoas, muito amante de tecnologia, mudança e inovação, né? E uma outra coisa que me ajuda muito no trabalho, né, é que eu sou fotógrafa subaquática, né? Eu sou a mulher que nada com os tubarões, né? E aí o pessoal tava brincando que eu sou do Shark Tank de verdade, né? Então isso é um pouquinho, inclusive a mochila já tá pronta porque amanhã é dia de água, né? Para poder exatamente fazer um equilíbrio e ter uma válvula de escape, ter uma parte recreativa também, que a gente vai ver que é importante na prevenção de estresse e burnout. E não me deixa falando muito aqui, André, porque senão eu vou passar 3 horas. Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto do mergulho depois, porque eu acho que ele faz parte de uma prevenção do burnout, é ter uma atividade como essa, né? Não exatamente essa, mas alguma coisa que você goste. Mas para a gente contextualizar primeiro, Sibeli, para a gente chegar nesse ponto, é importante a gente entender o que é o burnout. O que é isso que todo mundo está falando? Inclusive, se alguém tiver pergunta ou quiser fazer comentário, participa aqui com a gente também, que vai ser ótimo, né? E para a gente poder ter uma definição sobre burnout, o burnout ele é decorrência de demandas de trabalho, do estresse do trabalho que não foi adequadamente gerenciado, tá? Então ele tem um pezinho no estresse, só que ele não é puramente estresse. E quando a gente fala de burnout, né, não é simplesmente tô cansado. Né? O tô cansado faz parte, agora é aquele cansaço que não passa. Você dorme e não passa. Você tira férias e não passa. E continua. E é aquele cansaço físico e mental. É um dos pontos do burnout, que ele tem 3 pilares, André. O primeiro deles, e eles são escadinhas, né? Eles são sucessivos. O primeiro dele vem exatamente da exaustão emocional. Né? E como é que a gente começa percebendo isso? Esse esgotamento emocional, que frequentemente vem um esgotamento físico também, ele vem depois, né? O emocional vem depois do físico, geralmente. Você ou não, outras pessoas, né? Não quero que você tenha isso. Começa a ter reações que não tinha antes, né? Uma pessoa que não explodia começa a explodir. Uma pessoa que não chorava por qualquer coisa começa a chorar por qualquer coisa. Uma pessoa que era muito aguerrida e criticava e era lá, para de fazer isso. Então a gente começa a ver essa mudança no comportamento, né? Um outro ponto que a gente tem, que passando o nível do esgotamento, a gente começa a ter despersonalização. O que é isso? É o afastamento das emoções e das pessoas. E como uma forma de se proteger desse cansaço que não passa, né, eu começo a me distanciar dos outros, né, e começo a me distanciar de mim mesmo. A pessoa começa a não se reconhecer mais, ela começa a cortar relações que ela tinha antes. E importante aqui de deixar claro, não é que uma pessoa que é mais sozinha ou que gosta de trabalhar mais sozinha, que ela tem essa característica. Não, são as mudanças, né? As mudanças que a gente vai prestar atenção. E o último pilar do burnout, né, a última dimensão do burnout é a baixa realização no trabalho, que está ligado com baixo desempenho. Porque imagina, a pessoa não tem mais condição física, a pessoa não tem mais condição emocional, a pessoa não tem mais condição relacional, ela começa a odiar aquilo que ela faz. E muitas vezes também começa a cometer erros tidos como bobos.
Você pega alguém que faz muito bem uma atividade e ela começa a errar coisas que não faz sentido ela estar errando, né, e você observa que ela vem num crescente de mudança de comportamento, muito provavelmente essa pessoa está num pré-burnout ou num burnout. Isso para contar um pouquinho do que é tudo isso. Né? Chegou o Carlos também, né? Acho que a Vanessa Carlos e mais gente. Libera. Manda pergunta, gente. Ó, quem quiser tem uma caixinha de pergunta ali embaixo. Quem quiser fazer uma pergunta sobre o tema, principalmente se você é dono de empresa, se você é líder, acho que vai influenciar muito nessa questão. E Sim. você botou 2 pontos aqui que eu acho bem legal. Eu tô, de vez em quando, eu passo por várias empresas, né? O meu trabalho hoje é dar treinamento e dar palestras, justamente voltado ao atendimento. E com o foco, hoje eu tenho um foco muito na humanização, né? Na humanização do atendimento, que eu acredito que essa humanização, ela melhora não só a vida do cliente, mas de quem está atendendo. Sim. Mas é óbvio que eu não consigo fazer isso sozinho, né? E você tocou 2 pontos que eu já vi vários casos de donos de empresa ou de líderes dizendo, cara, tive que mandar uma menina embora porque ela estava errando coisas absurdas, assim, tipo, só em emissão de nota fiscal digitando o número errado, coisa que ela nunca tinha errado, e aí em uma semana ela erra 3 vezes, e é um erro grotesco, né? Um erro simples, um erro bobo. Então isso pode também ser um sintoma dessa síndrome? Pode ser um sintoma, pode ser um efeito que a gente observa. De novo, não é porque a pessoa cometeu um erro no trabalho que ela está com burnout. A gente precisa entender a configuração como um todo, tá? E principalmente nesse cenário que você coloca, é alguém que não errava isso, né? A gente tem que... alguma coisa está acontecendo com essa pessoa que não cometia esse tipo de erro e está cometendo. Tomara que não seja burnout, tomara que seja uma coisa mais simples de resolver. Mas é importante olhar para a gente poder dar uma boa condição. E até porque, né, pegando aí toda a parte de humanizar, tô adorando os coraçõezinhos, gente. Isso aí, humaniza, põe coração. Né? Uma pessoa só vai fazer um bom atendimento se ela estiver minimamente bem. Tá? E aqui eu quero fazer uma ponderação, porque nem todos os dias são legais. E não é aquela coisa assim de ver no mundo cor-de-rosa, de que tenho que estar dando cambalhota todo dia. Não, não é isso. Né? Tem dia que eu estou de mau humor, tem dia que aconteceu um negócio que eu fiquei chateada e eu tenho que atender bem. Quando a gente fala da síndrome de burnout, eu estou falando de alguém que não consegue. A pessoa simplesmente perde a capacidade de fazer. Né? E para a gente conseguir recuperar isso, é bem crítico. Né? Quando a gente fala de síndrome, o primeiro passo é que eu não faço um exame de sangue e descubro, eu estou falando de um conjunto de sinais e sintomas. Né? E esse diagnóstico, ele vem muito por queixas que a gente não encontra uma causa. Né? Então vem, estou com dor de cabeça, estou com dor de estômago, estou com taquicardia, está tudo funcionando bem. A questão está no emocional. Né? E o convite que você faz aqui para o pessoal que está em empresa de poder olhar isso, a gente tem o grande motivo. Você reparou, André, que ano passado você não ouvia falar desse assunto e de repente, assim, do nada, para cada lado que você olha, aparece burnout? O que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu? Por que parece que virou o ano e virou a chave? Porque virou a chave. O burnout ele já era classificado como uma doença, né, como uma síndrome, enfim, classificado dentro do Código Internacional de Doenças, que é o CID. Quem já teve algum atestado na vida, por qualquer motivo, né, provavelmente um médico, ou médica, ou dentista, enfim, escreveu lá um código, que é o Código Internacional de Doenças, é uma classificação que vale para o mundo inteiro. E isso é feito pela Organização Mundial da Saúde. E nesse ano, na virada 1º de janeiro, entrou em vigor a nova classificação do burnout. E ele passou a ser classificado como uma síndrome ocupacional, ou seja, né, é o estresse que não foi adequadamente gerenciado no trabalho. Então, isso fez um grande boom, né, desse ano, a partir de janeiro, todo mundo falar sobre o assunto. E aí a gente escuta coisas que são de verdade e coisas que não são. Quando a gente considera a legislação brasileira, se eu tenho o burnout classificado, e ele está classificado como uma doença ocupacional, isso significa que a empresa é responsável. Isso significa
que informação de utilidade pública, que se alguém está sofrendo de burnout, ela pode se afastar pelo INSS, tá? E isso conta para a empresa como algo que ela causou. Consequentemente, dentro das taxas que a empresa paga, dentro dos critérios de risco, ela tem uma inflação sobre isso também. Porque quanto mais doença ocupacional estiver atrelada a uma empresa, e quanto mais acidentes, se tiver alguém aqui da área de segurança do trabalho, pode me complementar, né, maior são as taxas que a empresa vai pagar ao longo dos anos, né, fora que ela é responsável pelo tratamento. Então, quando a gente fala de ser uma doença ocupacional, a gente tem todo esse lado colocado. E só aí, André, né, abre uma discussão, você não tem noção de quantas vezes eu já ouvi, vou demitir antes que ele classifique como burnout. Isso que veio em janeiro. E aí, acho que falta um pouco de visão, né, dessa empresa, de perceber que se eu estou causando, é um prejuízo gigantesco para minha empresa, primeiro, causar isso, porque desencadeia uma série de coisas. Primeiro, colaborador doente, colaborador afastado, ou demissão, ou pedido de demissão, aí eu tenho que recontratar, eu tenho que retreinar. É um gasto gigantesco, sendo que ele poderia prevenir. E o que eu percebo, eu fiz aqui também uma live com o Cauê de Oliveira, que ele é diretor do GPTW. Foi uma live incrível falando sobre liderança e como o líder influencia nesse comportamento do colaborador. Você acredita que tem essa ligação entre o burnout e o jeito que um líder ele constrói a gestão da empresa? Tem sim, tá? Você comentou aí de vários efeitos para a empresa e a gente não está considerando o mais óbvio quando a gente fala disso, que é ter um profissional que não está performando bem, alguém que é bom e que não está trabalhando bem, né? Então, esse é uma grande perda que temos, fora todas as outras coisas. Então, assim, se não dói por um lado, dói pelo outro, né? Se não doer pela questão da gente considerar a pessoa, tô adorando os coraçõezinhos aqui, gente, pode mandar mais. Vai doer no bolso, né? Que é o ponto que você colocou. E já ouvi dizer assim, é culpa do gestor que o colaborador está com burnout. Não. Não dá para fazer essa relação direta. O que a gente tem? O gestor, ele é um ponto essencial na prevenção. Tá? Porque o que ajuda a desencadear o burnout? O burnout, vamos imaginar uma gangorra, né? Onde eu tenho demandas e recursos. Tá? Então, se eu tenho um desequilíbrio nessa gangorra, de um lado eu tenho demandas, do outro lado eu tenho recursos. Demanda é tudo aquilo que te pedem para fazer no trabalho, pedem ou que você sabe que você tem que fazer. Recursos são tantos os recursos, desde ter um computador, ter uma mesa, né, internet que funciona, coisas assim que qualquer um que já trabalhou numa empresa sabe que nem sempre a gente tem alguns recursos que precisam. Não estou falando de parede colorida e puff, e eu gosto dos dois, tá? São recursos para fazer o trabalho, quanto recursos internos também, né? O quanto eu estou preparado para lidar com os desafios que eu estou falando. Aí pensando, se ele está dando uma volta, não vai responder minha pergunta, já chego lá, né? Então, se eu tenho, isso aqui são demandas, isso aqui são recursos, se as minhas demandas aumentam e os meus recursos diminuem, eu tenho um desequilíbrio. Isso é fator gerador de burnout, tá? E o que acontece? Quem é que ajuda a ver isso? O gestor. O gestor, ele tem papel no direcionamento das demandas e ele tem papel também na gestão dos recursos. Seja de disponibilizar recursos, pode ser botar uma pessoa a mais para trabalhar, pode ser mudar um horário de trabalho, pode ser botar uma máquina melhor, pode ser uma ferramenta melhor de trabalho, né? Então, essas são as coisas mais entre aspas, fáceis de serem observadas. Qualquer análise de processo a gente consegue ter uma ideia sobre isso, né? Quanto também de estar atento para recursos internos, né? Daqui a pouco, puxa, eu estou vendo que cada vez que tem uma situação que sai um pouquinho do roteiro, a pessoa fica nervosa. Quem sabe a gente chama essa pessoa para conversar, né? Para ajudar a fortalecer esse lado emocional. Ou daqui a pouco ela fica muito nervosa porque ela não sabe. Vamos ensinar o procedimento, né, para dar mais recurso interno para fazer esse equilíbrio dessa gangorra. Porque se essa gangorra estiver equilibrada, a chance de burnout é praticamente zero. Ou seja, vamos lá, é
Aquela empresa, aquele funcionário que está lá na mesinha dele trabalhando, e aí vem o gerente, pede uma coisa, vem o dono, pede outra coisa, e eles pedem uma coisa que ele não tem recurso suficiente para conseguir realizar aquilo, ou pode ser tempo também, né? Pode ser tempo, Sim, é um recurso, tempo tempo é também um é recurso. recurso. Exatamente. E aí aquele negócio vai começando a acumular em cima dele, ele não sabe nem para onde ir, como caminhar naquele momento, né? Eu E acho que aí eu a gente vai. entendi desta forma. Isso, a gente já tem aqui, ó, alguém já gostou. Tá com Pixel, eu não sei o seu nome mais bacana que você gostou aí da dica, né? É muito importante estar atento a isso. Porque o que acontece? Não é porque aconteceu uma vez, hoje eu vou ficar trabalhando até a meia-noite, amanhã eu tô com burnout, né? Não, não é assim, né? Prevenção, né? Exatamente, prevenção é a grande chave da história. Até porque os efeitos são muito deletérios, né? Os efeitos são muito impactantes, a gente já conversa sobre isso. Então, assim, não é porque hoje eu tive um desafio maior, ou porque eu tive uma semana intensa, ou eu tive um mês intenso, que amanhã eu estou com burnout. A instalação do burnout, a instalação é nome técnico, né? Assim, para desenvolver A implantação a do burnout. psicóloga toma conta aqui da história, né? Enfim, para a pessoa desenvolver um quadro de burnout ou pré-burnout, não é um evento, é a consistência. Eu estou o tempo inteiro trabalhando acima da minha capacidade. Tá? Então, isso vai me gerar cansaço físico, que consequentemente vai me gerar o cansaço emocional, a gente vai para a exaustão. Para fazer isso, eu vou trabalhar na despersonalização, eu paro de ter contato com as minhas emoções, porque se eu ficar prestando atenção de que eu estou me sentindo mal, que tá demais, eu não consigo vir trabalhar, e eu também não quero me relacionar com mais ninguém, né, porque relacionar com os outros demanda, e aí eu já estou com tanta defesa levantada que meu desempenho vai lá para baixo, e aquela carreira que eu gostava tanto, trabalho que eu fazia aqueles... Não é que eu deixo de gostar, eu odeio. E aí a gente vê as pessoas abandonando carreiras que elas levaram tanto tempo para construir por causa de alguma coisa de equilíbrio de demanda e recurso. Não é rápido de instalar, né? A psicóloga toma conta aqui, né? Não é rápido de ter um quadro de burnout configurado, e ele tem uma coisa que particularmente eu acho muito cruel, que a pessoa adoece sorrindo. Não, mas Olha ele só que sorri, ela forte conta essa frase, piada. né? Ela E aí adoece isso fica sorrindo. escondido nela, fica escondido nela, ela tenta não demonstrar, tenta ser forte, mas aquilo vai corroendo. Ô Sibeli, tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Ele Opa, perdi a falou, pergunta, vai lá, manda. não, tá aqui, aí tem a interrogação, ele botou ali nas perguntas. O que pode gerar o burnout? Acho que a gente falou algumas coisas aqui, né? Fatores externos ou internos? Seria metas, cobranças ou questões pessoais? Questões pessoais influenciam nisso também? Pode influenciar, tá? Foi o Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo. Obrigada pela pergunta, Rodrigo. Rodrigo, questão pessoal pode influenciar? Pode, tá? Só que ela não é o principal ponto. Aonde a questão pessoal, aí é um pouco da minha leitura e a minha opinião, tá? Eu já te digo o que diz os livros e o que diz a Sibeli, né? Quando eu tenho uma pessoa que consegue construir habilidades emocionais e cognitivas fortes, ela tem uma proteção maior contra o burnout e tantas outras coisas que aí a gente vai falar da prevenção depois. Só que é uma coisa muito, muito complicada de jogar só nas costas das pessoas, tá? Que inclusive é um movimento que a gente vê muito, o culpar a vítima, né? A pessoa adoece por alguma coisa que ela não tinha condição de administrar e ela é culpada por isso. Isso, inclusive, é um ato de violência, muitas vezes, e a gente vê acontecendo muito, infelizmente. E como a gente pega um espectro ligado a doenças emocionais e mentais, a gente ainda tem muito estigma em relação a isso, né? Então, não foi na empresa. Aqui todo mundo consegue, né? As pessoas têm limiares diferentes. Então, é muito mais a questão de metas acima, respondendo objetivamente, né? Lembrando da definição pregada pela OMS, que consta do Código Internacional de Doenças. É uma demanda de trabalho, um estresse que não foi adequadamente gerenciado dentro do ambiente de trabalho. Então, ele vai estar ligado a metas, ele vai estar ligado a cobranças, ele vai estar ligado a ambientes tóxicos. Né? Porque um dos pontos de prevenção que a gente tem, além deste equilíbrio, e quando eu falo de equilíbrio, gente, não é assim, não podemos falar com as pessoas, não podemos cobrar. Não é isso.
tá? O mundo real é duro. Olha a hora que a gente está aqui, ainda vai longe a coisa hoje, né, André? Então, não é mundo de algodão, não é isso. Uhum. Também não é o lado contrário, né? O mundo do chicote, do prego e tudo mais. Então, a gente ter esse equilíbrio e a gente ter ambientes onde a gente possa dizer, cara, tá pesado, né? Preciso de ajuda, que são ambientes onde a gente tem segurança para falar, onde não são ambientes tóxicos. Sabe aquelas empresas, tomara que ninguém saiba disso que eu estou falando, que você caminha e encosta suas costas do corredor na parede, porque se você der as costas para alguém, alguma coisa de ruim vai acontecer para você, né? Isso é um ambiente tóxico e isso é um ambiente onde as pessoas adoecem. E Não aí a sei se eu pessoa tem respondi, medo, Rodrigo, né? mas manda aí. Eu acho que Sim? ficou claro, Sibeli. E as pessoas, daí, o que eu percebo é que daí elas têm medo de pedir ajuda para não demonstrar fraqueza. E aí tem medo de perder o emprego, né? Então, Sim. essa demonstrar fraqueza significa que eu estou vulnerável, que eu não estou dando, ou seja, eu fui contratado para fazer um negócio que eu não estou dando conta, e se eu demonstrar essa fraqueza, eu sou capaz de ser demitido. Né? E aí vai muito também do líder entender essa situação, mas abraçar essa causa, né? Porque pode não ser Sim. esse, mas se ele mandar esse embora, vai ser o outro, e o outro, Vai e o ser o outro, e outro. assim vai continuar. E isso é interessante, porque o ambiente onde um adoeceu, outros vão adoecer. Uhum. Né? Seja pela condição, seja pelo contágio emocional. Né? Se alguém acha, não, contágio emocional, não, papo de psicóloga, cara, chato, né? Quando tem alguém feliz perto de vocês, vocês ficam felizes? Acho que Provavelmente é um sim. negócio meio automático, né? É contágio emocional, né? Quando você tá no meio. Quem aqui já não saiu no grupo? Cara, eu saí de lá porque o pessoal só reclama e eu tava ficando chateado. O contágio emocional ele existe porque as pessoas são seres sociais. Então a gente quer estar com outras pessoas. E a gente tem Uhum. diversos mecanismos de conexão. Então, um ambiente onde um adoeceu, outros provavelmente vão adoecer também. Uhum. E sabe o que eu acho que é legal, André, da gente poder clarificar aqui, falando um pouquinho dessa como a gente desenvolve, da gente clarificar qual é o conceito de estresse. Então, era uma pergunta que estava aqui reservada. Adivinhei a Você, pergunta que você ia fazer. você, você tá falando, você já falou bastante sobre essa palavra, a palavra estresse, Uhum, né? E aí só que sempre vem trabalho atrás, né? Estresse de trabalho, né? uhum. Será que o burnout seria um estresse mais voltado para o trabalho e o estresse. Não sei se eu estou certo, quem vai me responder é tu. Vamos lá. Eu vou Eu tô tentar. chutando aqui a pergunta, né? Mas aí o burnout é mais focado nesse estresse quando ele é ocasionado pelo trabalho, e quando vem só a palavra estresse, seria algo meio que geral, assim? Talvez Uhum, ocasionado em casa, ocasionado com uhum, trabalho mais casa. Qual que é a uhum. diferença entre Vamos, burnout e estresse? vamos para a definição de estresse, tá? O estresse, muitas vezes a gente lembra da situação de luta ou fuga, tá? Que está correta, tá? O estresse é quando a gente tem uma percepção de que o ambiente que a gente está, ele é ameaçador ou tem demandas acima da minha capacidade. E isso é um ponto interessante para a gente ver, porque muitas vezes a definição do estresse vem da ameaça. Né? Ah, eu estou na rua e passou alguém correndo, eu acho que é um assalto, eu estou sendo ameaçada. Né? Sim, isso gera uma situação de estresse. Só que o estresse, ele também está ligado à questão de eu ter uma percepção de que eu tenho um desafio maior que a minha capacidade. Uhum. Você falou do mergulho, né? Eu tenho capacidade de fazer determinadas coisas no mergulho e não tenho capacidade de fazer determinadas outras coisas no mergulho. Né? Então, apesar de ser uma atividade prazerosa, ele pode me causar um estresse se eu tenho uma percepção de que aquilo é muito difícil. Né? Uhum. E aí a gente tem diversos recursos que a gente pode utilizar, isso independente do meio, se é pessoal, profissional, né? Porque é a sensação que eu tenho, né? Ou de ameaça ou de desafio acima da minha capacidade. E aí o que a gente faz? Né? Somos seres biológicos, né? O nosso corpo funciona. E tudo que tem no nosso corpo, ele existe porque ajudou a gente a evoluir como espécie humana. Né? Então, se ele existe, ele tem uma função. Quando a gente tem essa percepção, o nosso organismo ele vai se preparar para lidar com aquela situação. Né? Que pode ser fugir, pode ser lutar, pode ser paralisar. Tá? E isso eu tenho disparo de hormônios, principalmente do cortisol. Tá?
Vou fazer uma provocação aqui, vamos ver se o pessoal responde, né? Sim ou não, gente? A gente tem que ter estresse na nossa vida ou não? E eu vou enrolar um pouquinho, que é para dar tempo do pessoal poder responder. Né? Então, o cortisol, enquanto eles respondem, é um hormônio, tá, que ele causa uma série de efeitos que ele prepara o nosso corpo para agir. Então, eu tenho deslocamento de fluxo sanguíneo, eu tenho alteração de batimento cardíaco, eu tenho parada de processo, redução de processo digestivo, uma série de outras coisas. Né? E isso vai acontecendo. Contando isso, André, você acha que a gente precisa de estresse na nossa vida, sim ou não? Vamos lá. Assim, Sim a ou resposta mais óbvia era não. Mas eu acho que controlado a gente tem que ter. Né? Em nível, né? O Ney botou assim, aqui, nível suave, sim. Eu acredito, eu tenho medo de cachorro grande, por exemplo, né? Se eu não tiver um estresse quando eu ver um cachorro grande, eu vou deixar ele me pegar. Mas eu acho que esse nível de cortisol tem que ter para poder me defender em determinados momentos. Agora, eu não posso viver andando no meio de um monte de cachorro. Daí eu vou morrer porque meu batimento cardíaco não vai parar, o cortisol nunca vai baixar. O pessoal respondeu aqui na medida certa, né? Acredito que faz parte da medida certa. A gente precisa. Se a gente não tiver um mínimo de estresse, a gente não se adapta. Né? Só que aquela coisa, é um pico e volta. Né? Viu o cachorro, se desviou do cachorro, passou. Né? O que acontece? O burnout está ligado ao ambiente, é o controlado, gerenciado, eu diria eu, né, para a questão, porque Cássio, a gente não consegue... É o Cássio o nome dele, né? Cássio? Ah, Cássio. É o Cássio, ele falou antes, o Cássio da fotografia, se eu não me engano. Do curso de fotografia. Ah, Cássio, você! Né? A pessoa está concentrada aqui em falar que bom que você está aqui, querido. Cássio tem um ótimo trabalho também. Cibele, Cássio, prazer, né? Momento reencontro aqui, né? Então, assim, a questão do controlado, a gente não consegue controlar o mundo lá fora, né? A gente consegue fazer gestão do que a gente reage ou do mundo aqui dentro, né? O que eu vou fazer ou não. Então, eu vou ter exposição gradual aos cachorros grandes, né? Ou eu vou evitar os cachorros grandes. Esse é o controle que a gente consegue fazer. Né? Então, quando a gente fala do burnout, eu tenho um estresse que não foi adequadamente gerenciado no mundo do trabalho, ou seja, eu tenho pico, e o cortisol não baixa nunca mais. E aí vai desregulando todo o organismo, e a gente começa a ter efeitos no corpo, que nem eu disse, é dor de cabeça, é dor no músculo, é problema intestinal, é problema de estômago, é enxaqueca que não passa, é problema de pele, enfim, tem diversas questões, e também pessoas ficam sobressaltadas, né? As pessoas têm reações exageradas porque elas estão com todos os mecanismos de alerta ligados. Então, quando a gente tem um ciclo de estresse crônico, que é o que o burnout, onde o burnout se desenvolve, essa chavinha do liga e desliga quebrou, e quebrou no ligado, né? E aí é um dos motivos pelos quais regressar de um quadro de burnout avançado é tão desafiador. Porque existem mudanças biológicas importantes, inclusive mudanças cerebrais. Chega a mudar a anatomia do cérebro. Sibeli, eu adoro esse assunto. Agora que você coloca, porque esses químicos no nosso corpo aí, eles podem transformar, né? E aí eu dei o exemplo do cachorro aqui, imaginei esse exemplo. Mas o que acontece nas empresas é o quê? Quando tem aquele chefe que... Eu vou chamar de chefe, porque é aquele que lidera pelo medo, né? Aquele que já chega caindo, aqueles que o colaborador não quer ver na frente, é aquele tipo, lá vem ele, lá vem ele, e agora? Lá vem, sabe? E é aquele pico, né? Agora ele vem falar comigo, e agora ele vem falar comigo. Luta e fuga, luta e fuga. Exatamente. E aí, esse tipo de estresse faz com que, como você falou, partes do meu corpo, eles acendam, mas outras partes importantes se apagam naquele momento, né? E aí, cara, isso aí deve dar uma desregulada furiosa no nosso organismo. E aí que gera tudo isso. E o que eu começo a perceber é que, como você falou no início, não tem como eu dividir o profissional do pessoal. Porque se eu passo 8, 9 horas por dia nesse estresse, o meu corpo não vai chegar em casa, e agora eu estou em casa, tá tranquilo. Não. Eu sei que amanhã eu tenho que voltar para aquela empresa. Eu tenho uma reunião e o meu chefe vai entrar. Eu já não durmo direito, eu não converso direito. Síndrome do Fantástico.
Exato, do domingo à noite, né? Aquela síndrome. Os mais antigos da live vão entender, né? Toca a musiquinha do Fantástico, dá o desespero, né? Exatamente, né? E aí a felicidade do cara é o quê? Sexta-feira à noite para sábado e Uhum, pronto. De 7 dias para semana ele uhum, tem um dia que ele passa feliz, né? uhum, E aí uhum, é óbvio que não tem como eu dividir a questão de pessoal e profissional. Sibeli, nós uhum. batemos 30 minutos da nossa live e a gente Tempo falou voa quando a muito, gente se diverte. e a gente falou bastante do que vem causando, né? Uhum, O que é, o que vem causando. uhum, Digamos que eu não sei se eu já trabalhei num ambiente assim, se eu não deixei me levar, não sei. Eu estou uhum, tentando imaginar aqui. Eu acho que já teve picos. Hoje em dia, no meu trabalho, é assim, né? Tem uhum, semanas que eu estou a 1.000 por hora e eu estou uhum, ligado, meu filho me chama para alguma coisa, cara, daqui a pouco eu vejo porque eu tenho um uhum, projeto para entregar, eu tenho um uhum, treinamento para uhum. entregar, e eu estou assim hoje porque, você tem ideia, na semana que vem, nesse mesmo horário, daqui a uma semana, sexta-feira que Eu vem, vi que tem nesse uma mesmo. contagem regressiva rolando. É, eu vou estar em Orlando, eu vou ficar 18 dias lá nos Estados Unidos para fazer um treinamento. Isso está me deixando maluco. Isso está me deixando Isso é um doido. estresse bom. Então. E aí eu tenho um nível de ansiedade muito alto pelo curso, eu Uhum, tô ao mesmo uhum, tempo, saber, eu nunca fiquei 18 dias longe da minha família, longe de casa, uhum, né? Então, e isso está me preocupando, porque eu não estou sabendo como lidar com isso, né? Não sei se isso é uhum, burnout, eu acho que uhum. não, porque é temporário, né? É temporário, é temporário. E vai passar porque é uma ansiedade boa. E Uhum. aí eu vejo que tem muitas empresas que podem se ajudar a controlar os colaboradores, né? Mas Controlar? se eu Não, não usa essa palavra. não controlar, mas ajudar a melhorar. Gestão, gestão, gestão. Isso, gestão. Né? Eu estou falando uma profissional do RH, né? Mas se eu trabalhar numa empresa em que eles não estão enxergando que os colaboradores deles estão passando por isso, né? Como que eu Uhum, posso me gerenciar no meu trabalho, na uhum, minha vida pessoal? O que eu posso fazer para tentar prevenir ao máximo uhum, esse burnout? uhum. Vai um pouquinho também do que o Rodrigo acabou de mandar aqui de comentário pra gente, né? Primeiro, quero parabenizar aí pela tua viagem, André. Isso também me ajudou a complementar a explicação que eu estava dando do estresse antes, que o estresse não é causado só por coisa que é ruim. Um dia fala, não, tem estresse positivo. Eu digo, como tem estresse causado por coisa boa? Mas imagina, deve estar com o estômago virado nas costas já com a viagem, né? E é por um motivo bom. Né? É um motivo bom, é uma coisa que dá prazer, e a hora que a coisa começar a entrar nos eixos, né, começar a acontecer, dá aquele nervoso da antecipação, da ansiedade, que dispara alguns mecanismos similares no organismo. Entretanto, todavia, contudo, como você, acredito eu, sabe que é por uma boa causa, né, apesar de disparar alguns desses mecanismos, você dispara algumas proteções. Então, Uhum. quando a gente fala de gestão, né, como é que eu trabalho? Todo mundo tem desafio. Né? Como é que eu vou trabalhar para poder, vocês, todo mundo, para poder prevenir de estresse crônico, burnout e tudo mais? Né? Um dos pontos é olhar para dentro, tá? E conhecer as nossas reações. Então, a gente está falando de autoconhecimento, a gente vai falar de inteligência emocional. Inteligência emocional, gente, não é nunca mais vou surtar, tá? Quem é emocionalmente inteligente surta, tá? A questão é que sabe o que vai fazer com isso e reconhece, tá? Inteligência emocional não é ser assim, né? Minha emoção. Não, a pessoa faz assim. A questão é que a gente aprende, a gente identifica e a gente usa essas emoções a nosso favor. Então, não sei você, André, mas se eu estiver mega nervosa, ansiosa com alguma coisa, eu não vou pegar a atividade mais difícil que eu tenho para fazer. Né? Eu vou tentar dar uma. Baixa aqui um pouquinho, concentra, pede ajuda, né? Daqueles 2 minutinhos para poder concentrar. Então, a questão da autogestão, né? De poder se conhecer para poder saber quando está passando dos limites. Né? A questão de ter áreas de escape, a gente falou antes do meu mergulho, né? O que são situações que dão prazer para cada um de vocês? Uhum. Né? Acho que é o Rodrigo que falou aqui, perdi o nome de novo, isso. Rodrigo. Ele falou do home office. Rodrigo, eu surtei nesses últimos 2 anos. Porque com a história da pandemia, ir para o barco de mergulho era a última coisa que eu podia fazer. Né? E assim, eu surtei.
surtei, né? Porque eu perdi a minha válvula de escape. Né? E aí eu me dei conta disso, eu disse, bom, precisamos trabalhar essas questões. Então, a gente ter áreas de escapes, né? Questão de exercício físico ajuda muito no equilíbrio, né? De todos os nossos bioquímicos do organismo e do nosso emocional também, tá? E do ponto isso falando do lado da pessoa, né? Vamos dizer que a pessoa não tem a sorte de trabalhar com um gestor bacana ou numa empresa que tenha um recurso mais interessante de prevenção, né? São as coisas que você pode fazer. Inclusive, eu trabalho com algumas pessoas exatamente para prevenção e para enfrentamento, exatamente olhando para dentro, né? Quem é a tua rede de apoio? Como é que estão as tuas emoções? Como é que é a tua percepção do mundo, né? Você está vendo um monstro gigante e, na verdade, é um ratinho, né? Aquele de desenho animado, né? Que é um ratinho na frente da lanterna e parece que é um monstrão. Então, vamos colocar a visão mais adequada, enfim. Do lado da empresa, a gente vai falar tanto dos equilíbrios das demandas, que eu comentei, tá? A questão de empresas com bom clima. Tá? Não precisa ser certificado do GPTW, tá, gente? Mas um lugar legal. Né? Pessoas no trabalho com quem a gente possa conversar. Pessoas no trabalho com quem a gente goste de estar. A gente não vai para o trabalho para fazer amizade, mas se a gente faz é melhor. Né? Não precisa gostar de todo mundo, você precisa de respeitar, isso sim, mas se a gente consegue ter uma relação mais próxima, de confiança, isso ajuda bastante para a gente prevenir. Tá? Não sei se eu te respondi um pouquinho, ou só te deixei mais ansioso com a viagem. Não, perfeito. E deixa eu te perguntar, Sibeli. Deixa eu responder o Rodrigo aqui que falou do home office, tá? Claro. Sim, Rodrigo, a gente, com essa questão é que o que a gente viveu nos últimos 2 anos não é a essência do home office, porque no home office você tem a opção de sair de casa. Né? Principalmente há 2 anos atrás, quando a coisa estourou, a gente era tudo home, né? Era a casa com as crianças, com uma operação de guerra para ir no mercado. Então a gente adicionou operação de guerra para ir no mercado. A gente nunca foi tão desafiador. A atividade mais emocionante era ir ao mercado. Há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, a coisa mais emocionante que você podia fazer era ir no mercado. Né? Atividade de alto risco. Tô rindo aqui de nervosa, mas tá tudo bem. Então, essa não é a essência do home office. O home office é você ter flexibilidade, você ter condição aí de fazer alguns outros equilíbrios. E sim, a gente precisa de muita disciplina para o home office, a gente precisa sair da frente do computador, a gente precisa criar rotina, você tem flexibilidade em muitos casos de ter uma rotina não fixada no relógio, né? O simples fato de se levantar da cadeira, né, para ir buscar uma água, ou né, vou sair para comprar comida, né, em vez de ficar o tempo inteiro, isso ajuda a dar uma variedade pro cérebro, porque se a gente fica o tempo inteiro, hoje eu estava falando para um cliente que eu estava atendendo hoje, né, muitas vezes quando a gente trabalha em casa, a gente fecha todas as cortinas por causa da claridade. E a luz natural, ela ajuda a regular o nosso ritmo, inclusive tem influência sobre os disparos de cortisol. Né? Então, na medida do possível que você conseguir ter algum tipo... Tchau, Ney! Né? Tchau, Ney, um abraço! Algum tipo de luz natural ajuda também a reduzir essa sensação de cansaço. Isso é bom para treinamento também, André. Eu adoro quando eu vou dar treinamento e o povo fecha todas as cortinas. Eu vou lá e começo a abrir, né? Dá muito cansaço e as pessoas não sabem por quê. Né? Vem dessa pouca variedade de luz natural. Fugiu um pouquinho do tema. A gente se fecha, né? A gente fica enclausurado ali. Eu sou um que gosta de manhã já abrir a cortina. Eu tô aqui no meu escritório agora e eu gosto já de abrir a cortina porque o sol, ele vem, ele já bate aqui, já começa diferente o dia. Sim. Ele falou, ir ao supermercado era tipo The Walking Dead. Bem isso aí mesmo, Cássio. Bem isso, Cássio. Era a coisa mais desafiadora. Eu lembro que em fevereiro do ano passado, eu conversando com um amigo, ele disse assim, eu vou no mercado, ele se cuida. Eu digo, que mal pode haver eu ir no mercado? Aí 2 semanas depois estourou a pandemia. Eu digo, desgraçado, foi praga dele. Nossa. Sibeli, olha só. Oi.
Tá ficando assim mais claro que um ambiente feliz no trabalho diminui muito a chance de ter um burnout. Mas significa que um ambiente feliz, um ambiente onde as pessoas conseguem se respeitar, se divertir, vai ser um ambiente que não tenha burnout? Essa pergunta é de US$ 1 milhão ou mais, né? Assim, a gente precisa entender que o que é o se divertir, tá? Eu ter mesa de ping-pong, né, na empresa quer dizer que ninguém vai ter burnout? Não quer, tá? Ele está muito mais ligado aos conceitos de bem-estar psicológico e isso é subjetivo, tá? O que é subjetivo? Alguma coisa que é individual. Então, você, André, tem a sua definição, eu tenho a minha, o Cássio tem a dele, né? Cada uma das pessoas aqui assistindo tem a sua própria. Então, não é o fato da diversão em si, mas de não ter um ambiente tóxico, né? É da questão do medo não estar presente, tá? Medo barra pânico, tá? Friozinho na barriga vai ter, dia desafiador vai ter, projeto e cliente difícil vai ter. Se a gente tem retaguarda para isso, né, seja dos colegas, seja do gestor, a gente aguenta isso. Não precisa de mesa de ping-pong, nada contra. Inclusive, eu sou bem ruim no ping-pong, mas eu gosto. Se alguém quiser jogar ping-pong comigo, é bem legal. Com certeza vocês vão ganhar. Nós estamos esperando o convite da Cibele para fazer mergulho. Ah, bora lá, amanhã, né? Amanhã tô na água. Ô, Cibele, você falou ali que hoje você estava atendendo um cliente, estava conversando com ele, né? O que é a Cibele, o que é a Rumo? Fala um pouquinho da tua empresa, o que vocês têm feito, se tu tens um trabalho que ajuda as empresas nisso, né? A evitar esse burnout, a evitar esse afastamento, né? O que a tua empresa faz hoje para ajudar nesse sentido? Perfeito, André. Até se alguém quiser dar uma olhada em conteúdos sobre burnout, né, pode ir lá na página da Rumo, rumodh de desenvolvimento humano.com.br/burnout. Tá? Se chegar lá na página da Rumo, vai achar, ou mesmo aqui pega no Instagram depois, né, ali vocês conseguem achar. Tem bastante conteúdo, porque uma das coisas para prevenção é exatamente essa ação que a gente está fazendo, é saber o que é. Tá? Então, dos trabalhos de prevenção, é um tema que eu não venho estudando desde o início do ano, eu venho estudando há mais tempo, né? Tanto é que eu desenvolvi todo um método para prevenção e enfrentamento, né? É um método exclusivo que foi desenvolvido dentro da Rumo, tanto para atuação com empresas, quanto para atuação individual. Né? E ele tem alguns pilares, então desde a questão de conscientizar, né, de saber, aliás, informar, não é nem conscientizar, é informar, né, saber que só porque eu estou chateado com o trabalho não quer dizer que é burnout, pode ser tédio. Lembra da gangorra, né, de demandas e recursos? Se ela está assim, que é demanda, né, e os recursos estão aqui, se eu tenho muito mais demanda que recurso, eu tenho risco de burnout. Agora, se eu tenho muito mais recurso do que demanda, eu tenho tédio, que é muito mais fácil de resolver. Me deram uma Land Rover para entregar leite, né? Eu tô com todos os recursos disponíveis, mas os desafios não vêm. E aí eu tô chateado, aí eu tô frustrado. Isso não é burnout. Então, assim, a gente poder fazer essas separações. E aquilo que eu comentei, né, é uma coisa que as pessoas adoecem sorrindo e adoecem trabalhando. Uma das pessoas que eu atendi no individual, né, com risco de suicídio, por causa de estresse que não foi gerenciado, e ela achando que ela era culpada de tudo que estava acontecendo, sabe? Então, tanto da questão da gente informar, e de novo eu te agradeço um monte a gente poder ter esse papo, porque a gente está levando essa informação adiante, né? Vamos evitar de pessoas ficarem doentes, e largarem suas carreiras e as empresas perderem produtividade, quanto trabalhos customizados com gestores que, eu quero ser um gestor que lida melhor com essas questões, então a gente desenvolve lá uma série de trabalhos totalmente customizados para a empresa e para aquele tipo de gestor, então não tem uma forma só de trabalhar, né? Então, eu vou botar o gestor em burnout também, né? Aí não rola. Quanto com atendimentos individuais, né, onde trabalho com escala de inventário de burnout, de capital psicológico, trabalho com recursos aí, tanto da parte de tirar uma foto, de ver qual é o estado que a pessoa está, né, quanto os recursos que ela tem. E aí a gente vai trabalhando para poder desenvolver e fortalecer e corrigir não é a palavra certa,
adequar algumas crenças que ela tem em relação de trabalho, algumas rotinas, para que ela possa ter uma melhor condição de trabalho. Obrigado pelos corações, gente. É um trabalho assim que Ó, é quem tá entrando bastante aí, ó, emocionante. o Thiago entrou, o Thiago Resch, obrigado, Thiago, por estar aqui com a gente, é cliente, faz parte aí da nossa consultoria, ele é lá de Ai, Itaquá, um show! cara, gente finíssima. Michel Dalmoro está aí também, consultor, ele trabalha muito com lojas de automóveis, está fazendo um maior sucesso, o bicho não para. Esse aí não vai ter burnout, porque ele trabalha igual um maluco, mas ele ama o que ele faz. Abraço, Michel, obrigado por estar aqui, cara. Se a gangorra está equilibrada, vai que vai, né? Porque aí vale. A gente, que é uma das questões do enfrentamento do estresse, né? Quando a gente entende assim, cara, esse desafio que eu estou passando, né, é algo que é bom para mim, eu sei, eu quero, eu escolho fazer isso, né? A gente lida diferente, não só no emocional, como no corpo também. Esses dias eu dou aula, né, na pós-graduação, e às vezes o pessoal pede para supervisionar trabalho. Você acha que fazer um trabalho sobre estresse e dizer que o estresse não é ligado ao corpo? Eu digo, desculpa, eu não posso supervisionar o trabalho de vocês. Porque não tem como separar, não tem como separar. Não tem como separar. E cada vez fica mais claro isso. Sibeli, deixa eu te perguntar. Para quem está assistindo tanto ao vivo, né, quanto vai assistir depois, né? Que síndrome, que síndrome não, mas o que pode estar acontecendo na minha empresa que eu posso identificar, né? Que tipo de acontecimentos que eu possa perceber, que eu posso estar levando aos meus colaboradores, né? Pensando aí num dono de empresa, num gerente, a essa síndrome de burnout, né? O que eu posso enxergar para saber, opa, aqui nós temos casos de burnout, né? Mas não falando individualmente, talvez, falando no meu estilo de gestão, né? Aqui nesse meu time, nessas 10 pessoas, será que eu consigo identificar algumas coisas que podem mostrar que eu posso ser um líder melhor para não causar isso? Quais as dores dessa empresa? Um ponto que é muito matador nesse sentido, como gestor, as pessoas podem dizer que elas têm dúvida ou que elas cometeram erros, né? Tem alguém saindo aí, obrigada pela... Cássio, obrigada, bom ver você. Né? Voltando aqui do gestor, né? Um ponto para a gente ver, as pessoas podem falar para você, eu errei ou eu preciso de ajuda? E aí, não é essa, não, pode, claro que eu deixo. Tá, quando é que foi a última vez que alguém te disse isso? Porque às vezes a pessoa acha que deixa, mas ela não passa isso, né? É tipo dizer que eu sou calma, né? Ninguém acredita nisso. Apesar de ser verdade, né? Eu sou calma, só que eu sou acelerada, né? Então, assim, quando é que foi a última vez que alguém falou e o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi demitida depois ou se deu um jeito, né? As pessoas podem falar de dificuldades, né? Quando é que foi a última vez que alguém falou de dificuldade? E o que aconteceu com essa pessoa? Então, são pontos na gestão, né, que a gente pode ver. E, de novo, não é passar a mão na cabeça. Aqui não é defesa de passar a mão na cabeça, não é isso. Tá? Porque a gente tem comprovação científica de diversas pesquisas e muito mais, que ambientes onde as pessoas podem dizer eu errei e eu preciso de ajuda, são ambientes onde acontecem menos erros graves. Porque o erro grave, ele vem de vários errinhos pequenininhos que ninguém fala, todo mundo põe embaixo do tapete até a hora que a coisa explode. Tá? Então, isso é um fator. Tá? Em termos de indicadores, se quiser olhar número de atestados, né, número de faltas e outras características desse sentido ligado à saúde, também é relevante de olhar. Tem muito da percepção também, né? Tem percepção e tem dados objetivos, né? Da gente poder fazer mensuração aí de atestados. A gente pode fazer inventário para todo mundo sobre burnout, né? É uma das coisas que eu aplico. As pessoas que eu apliquei, eu digo, eu não te mando por e-mail nem por WhatsApp o resultado. Você vai sentar comigo e a gente vai conversar. Né? Porque dependendo de como essa informação cai, né? Você está botando um rótulo na cabeça da pessoa que não vai ajudar. Então, de ter esses cuidados. E cuidar da gestão das tarefas, né? Demandas e recursos. Como é que está esse equilíbrio?
Sibeli, nós estamos chegando ao final, nós temos aí mais 5 minutinhos, o tempo voou, né? Tem algum assunto que tu acha interessante ainda referente a esse tema que a gente não tenha comentado, que na tua experiência vale a pena a gente trazer aqui nesses minutinhos? O lembrar de que nem tudo que é coisa ruim no trabalho é burnout, tá? Prevenção, gente, prevenção. Como a gente comentou na live inteira, tem efeitos no corpo importantes, tá? Tem efeitos emocionais importantes, tem efeitos no trabalho importantes. Então, se a gente puder olhar com mais carinho pra gente mesmo, não tô nem falando do gestor, né? E se você puder olhar com carinho para as pessoas, com carinho significa, cara, essa pessoa não era assim. Tá acontecendo alguma coisa. Conversa com ela, você pode estar salvando a vida de alguém. E assim, a gente conhece várias pessoas. Já conheci pessoas que estavam completamente infelizes do trabalho, tá trabalhando lá 10, 15 anos e levou aquilo, né? E é aquele caso que você falou, né? Não tem coragem de pedir ajuda, não tem coragem de dizer que falhou, prefere esconder a falha, o que só piora o meu mental, né? Eu esconder uma falha de repente para não receber aí sei lá, uma advertência ou até mesmo ser demitido, né? Então começa a fazer quase igual ter um filho, né? Eu tenho 2 filhos. Se eu começar a repreender ele cada vez que ele faz uma coisa errada, ele começa a esconder coisa de mim. Eu tenho que justamente ajudar ele a melhorar. Meu filho hoje quebrou um prato. Se eu xingar ele, fizer alguma coisa, bater nele, eu dizer, cara, né? Fizer alguma coisa assim, próxima vez que ele quebrar, ao invés dele me falar, ele vai querer esconder aquilo para não levar uma bronca, entendeu? Eu acho que o líder tem muito esse papel de conseguir ajudar. Beleza, quebrou o prato? O que a gente vai fazer para não quebrar mais, né? Eu conversei, teve uma live, eu não sei se chegou a acompanhar, com o Caio lá daquela pizzaria Heróis da Pizza. Ele falou, cara, o meu funcionário, se ele deixar cair uma bandeja com 10 garrafas de vinho, tudo bem. A gente vai fazer alguma coisa para a gente evitar que isso aconteça de novo. Mas eu não posso mandar ele embora. Agora, se a gente definir um processo de atendimento a cliente e ele não seguir aquele processo, aí nós temos um comportamento inadequado conforme a minha cultura. Né? Aí eu vou conversar com ele, não se adequou, não tem como fazer parte, né? E essa conversa, como você falou, ela é fundamental, né? Que é o famoso feedback, né? Quantas reuniões de feedback é o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Mas se não tem o tempo inteiro, o que acontece? Opa, reunião de feedback one-to-one, ou seja, aquele 1 a 1. O cara vai com as pernas tremendo, né? Porque ele não sabe o que vem pela frente, vai ser uma surpresa só, não sabe se vai continuar ou se vai ser demitido, né? E aí, por isso que tem que criar todo esse processo, e eu acredito que isso a Sibeli consegue ajudar as empresas. Tô certo? Também. Eu sei quantas vezes eu passei no corredor e alguém tava chamando alguém pro feedback, e, meu Deus, o RH tá passando, eu vou embora, né? Não, calma, gente. Se tiver o RH com uma folhinha na mão, já pode começar a se despedir. Gente, não é o RH que demite. Não é o RH que demite. Ele até prepara a cartinha, mas não é o RH que comunica. Ele só informa. Não, quem informa é o gestor. Sibeli, muito obrigado pelo papo. Obrigado, acho que a gente poderia fazer mais umas 3 lives e quem sabe aí em julho para frente a gente começa a fazer outra e a gente traz outro assunto aí, tá bom? Deixa aí um tempinho aí, se você quiser se despedir, fica à vontade. Quero mandar um beijo aqui para a Joyce, mandar uma mensagem. Feliz, Joyce, você estar aqui, né? E todos os outros, obrigada por acompanharem. Quem tiver dúvida, curiosidade, questão, quiser conversar, eu adoro bater papo, como vocês viram, né? Acompanhem também as novidades do André, tô doida para saber o que vai vir dessa viagem, né? E vamos tratar pessoas como pessoas e pessoas inteiras. E se por um acaso você acha que só você está com dificuldade, eu vou contar um segredo. Você não está sozinho, tá? Tem muita gente... Antônio, querido! Né? O Antônio, meu grande colega do MBA, amigão, é fantástico. Gente, converse com o Antônio, ele é sensacional. Tá? Ele e a família inteira. Obrigado, Sibeli, mais uma vez. Obrigada, querido. Até mais, gente. Cuidem-se. Gente, beijo no coração de todo mundo. Boa sexta-feira, bom final de semana. E como ela falou, ó,
Semana que vem a partir da semana que vem vai ter muita coisa legal aí no Insta. Então segue aí que vai ter bastante coisa, acredito, e muita coisa para você usar também no seu dia a dia para evitar cada vez um burnout. Beijo, Sibeli. Bora ser feliz. Bora ser feliz. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. querido. Tchau.